É maravilhoso estar num lugar onde a presença do Senhor, ela está. Onde a presença do Senhor a gente pode sentir, ainda que com nossos olhos carnais a gente não consiga ver, mas pelos olhos da fé, nós cremos na presença do Senhor nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, em 1 de Coríntios, capítulo de número 6. Aleluia. 1 de Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 18, vamos no 18, seria 19, mas vamos no 18, aleluia. 1 de Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 18. Amém? Todos abriram? Amém, igreja? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. 1 de Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo de número 18, vai dizer assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo, aleluia, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Até aqui, a igreja pode se assentar, glorificando e exaltando assim o nome do Senhor. Irmãos, como eu disse, é maravilhoso estar no local, no lugar onde a presença do Senhor, ela está em cada um de nós. E como nós acabamos de louvar aqui, louvamos: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. És o desejo do meu coração sermos inundados pela tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E é sobre esse templo, essa morada do Espírito que eu gostaria de falar com o Senhor, porque o texto disse aqui a partir do 19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, Paulo, quando ele está ensinando esse povo lá em Coríntios, quando nós vamos lá no primeiro capítulo, no capítulo de número 1, nós vamos ver que a partir do 10, Paulo agora, ele começa a ensinar esse povo, porque no meio daquele povo havia dissensão na igreja que estava situada ali em Coríntios. Havia uma contenda entre aquele povo que ali se encontrava, uns achando que era de Paulo, outro era de Pedro, um de Cefas. Eles estavam colocando Cristo como dividido. Paulo então, ele começa a ensinar esse povo, ele começa agora a exortar esse povo a viver uma vida em santidade. O caráter da pregação de Paulo agora é ensinando a ele, mostrando de que maneira eles deveriam se portar, uma vez que conheceram a palavra do Senhor, uma vez que agora eles têm a presença do Senhor na sua vida. E ele começa então agora a ensinar esse povo, ele começa agora a doutrinar. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor, ele começa agora a ministrar àquele povo. E quando nós vamos aqui no versículo de número 6, pelo qual nós lemos, no versículo de número 6, Paulo agora, ele no versículo, a partir do 12, ele está dizendo que os nossos corpos são membros de Cristo Jesus. Que o corpo pelo qual nós temos, essa carne, esse corpo, pelo qual eu e você, cada um de nós temos, ele não pertence a nós mesmos. Existe um dono, e esse dono é Cristo Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo de número 12, ele vai dizer assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por ela. Ele vai continuar dizendo no 13, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um dono, e esse dono é Cristo Jesus, porque foi Ele que formou a cada um de nós, foi Ele que nos gerou, foi Ele que soprou em nós pela manhã de hoje, mais uma vez, o fôlego de vida, e por isso nós estamos aqui de pé, para glorificar, para exaltar o nome desse Senhor. E o 14 vai dizer, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Esse corpo pelo qual nós vimos hoje, esse corpo que é corruptível, ele será transformado num corpo incorruptível. Esse corpo que nós vemos hoje, que é mortal, ele será transformado em um corpo imortal. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo, ele está ensinando a esse povo, mostrando a esse povo, de que maneira eu devo agora portar com esse templo, que sou eu, que nós somos morada do Espírito Santo, como nós lemos aqui, de que maneira agora eu devo caminhar, ainda assim, nesse mundo lá fora, nesse mundo onde a palavra diz, o que prevalece é roubar, é furtar, é adulterar, é homicídio em cima de homicídio. Ele agora está ensinando a cada um de nós, dizendo que esse corpo, o corpo de cada um de nós, não pertence a nós mesmos, mas pertence a Cristo Jesus. Ele é o dono, Ele é o Senhor do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui já vai uma pergunta para cada um dos irmãos, assim como uma pergunta veio a mim também: como está esse templo, essa morada do Espírito Santo de Deus, que sou eu, que é você? De que maneira nós temos tratado o nosso corpo, sabendo que o corpo não pertence a nós mesmos, mas sim ao Senhor? O que você tem feito para manter, para nutrir, para guardar, para sustentar a esse corpo, esse templo que a palavra diz que é morada do Espírito Santo de Deus? O que nós temos feito nesses tempos de hoje? Nesses últimos dias de hoje, na nossa correria, no nosso dia a dia, de que maneira nós temos nos portado, sabendo que esse corpo não pertence a nós mesmos, mas que existe um dono, e esse dono é o Senhor? O que você tem feito, o que eu tenho feito, para poder manter esse templo que somos nós, na presença do Senhor? Paulo, quando ele escreve em Romanos, ele vai dizer no versículo de número 12, a partir do 1, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala para que nós venhamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Semana passada nós falamos, semana retrasada, que semana passada eu não pude estar aqui à noite, na semana da outrora que eu estava aqui, a gente falava acerca de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santificação, ela passa também pelo nosso corpo, a maneira pela qual nós temos caminhado, a maneira pela qual nós temos andado, a maneira pela qual nós temos nos portado diante do Senhor. E mais uma vez eu digo, sabendo que não é meu e não é seu, mas do Senhor. A maneira pela qual nós temos conduzido, ela tem sido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Ou tão somente a gente tem feito coisas que têm desagradado ao Senhor, com esse templo, com essa morada do Espírito Santo que sou eu, que é cada um de nós? É cada um de nós. Não pertence a cada um de nós, mas sim ao Senhor.
Em Gálatas ele vai dizer assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vós. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. Como nós louvamos aqui, Santo Espírito é bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. Quando fala esse lugar, nós não estamos referindo a esse lugar, a esse templo, parede, templo, não. É esse lugar que deve ser preenchido pela presença do Senhor. É essa morada que deve ser preenchida pela presença do nosso Deus. Porque como louvamos, não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar a esperança viva, a presença do Senhor dentro de cada um de nós. Nada se compara você estar na presença do Senhor. Nada se compara você manter o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sabemos que dificuldades, situações que se levantam lá fora nesse mundo, muitas das vezes elas vêm sobre cada um de nós, tentando fazer com que nós venhamos a pecar contra o nosso próprio corpo, contra nós mesmos. Porque quando pecamos é contra nós mesmos, quando nós lemos na palavra. E muitas das vezes, muitas situações, elas muitas das vezes se levantam, elas vêm até cada um de nós, mas tão somente para tirar a cada um de nós da presença do Senhor. Mas como nós falamos no começo, esse corpo, esse templo não é nosso, mas sim do Senhor. E olha o que Tiago vai dizer no versículo de número 4, ele vai dizer assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Sabia que quando você e eu, quando a gente peca contra o Senhor, quando a gente peca contra o Espírito Santo do Senhor, o Deus pelo qual nos criou, o Deus pelo qual nos formou, o Deus pelo qual soprou em nós a vida, deu fôlego de vida, o Deus quando estávamos sendo gerados, ainda no ventre da nossa mãe, quando a gente peca contra o Senhor, esse mesmo Espírito que habita, a palavra diz que ele tem ciúmes de cada um de nós. Os casados aqui vão entender melhor, quando a gente, muitas das vezes, as pessoas às vezes têm ciúme, o marido tem ciúme da esposa. Quando eu falo ciúme, irmão, não estou falando aquela loucura que a gente vê lá fora de pessoa matar, eu não estou falando isso. Mas às vezes a gente vê aquele ciúme da esposa, a esposa um ciúme também do marido. A palavra está dizendo que o nosso Deus, ele tem ciúmes de cada um de nós. Quando a gente se relaciona com o mundo, quando a gente se intromete nas coisas desse mundo, a palavra diz que o Deus pelo qual habita em nós, ele tem ciúme de nós, porque ele que nos fez, foi ele que nos gerou, foi ele que nos formou. Por isso que Paulo vai dizer no versículo de número 12 do 6, ele vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por ela. Porque o nosso corpo é santo. Porque o templo pelo qual nós habitamos, nós estamos, pertence a um dono, e esse dono é o Senhor. Por isso, quando nós pecamos contra o nosso corpo, o Deus pelo qual nos fez, a palavra mostrou para cada um de nós aqui, que ele tem ciúmes de cada um de nós. Ele tem ciúme. Agora você imagina o povo lá atrás no deserto, aquele povo sendo sustentado por 40 anos pelo Senhor, onde o Senhor não deixou faltar nada para aquele povo, sustentou aquele povo, ele fez com que a roupa pela qual eles vestiam não se gastasse no seu corpo, ele fez com que água brotasse da rocha, os irmãos conhecem a passagem. Ele fez com que maná descesse dos altos céus, com que cordonizes vieram, carne para que alimentar aquele povo. Tudo o Senhor, ele foi tratando, cuidando daquele povo, com todo amor, com todo zelo. Mas chega um momento que o Senhor, o líder pelo qual estava ali na frente, diante deles, que era Moisés, ele sai por um instante da presença daquele povo. Aquele povo agora, ele pede para que seja feito um outro Deus, para que eles pudessem adorar. Imagina como que ficou o Senhor, o Deus que tirou o povo da servidão do Egito lá de trás, com braço forte.
O povo que lançou aquelas pragas no Egito mostrou o seu poder lá, e durante toda aquela travessia, o Senhor, Ele foi cuidando, foi tratando, foi alimentando aquele povo, não deixando que nada faltasse. Agora esse mesmo povo, agora ele pega o seu próprio corpo e começa a adorar a outro Deus, que não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Jacó, e o Deus de Isaac. Não é o mesmo Deus que tirou aquele povo lá atrás do Egito, mas estão somente adorando a um bezerro. Imagina como que ficou o coração do nosso Deus. A tristeza, penso eu, que ficou no coração do nosso Deus, vendo a incredulidade daquele povo, vendo a dureza do coração daquele povo, de como o povo se esqueceu de tudo o que o Senhor, Ele fez durante 40 anos da travessia daquele povo ali, de tudo que o Senhor operou. Aquele povo tão somente, ele se esqueceu de tudo. E se nós trouxermos para esses tempos de hoje que dia é hoje? Dia 21 de outubro de 2025. 2024, isso. 2024. É igual no ano novo. Feliz 2000. Mas aquele povo, ele tão somente, ele se esqueceu de tudo. E hoje também, 21 de outubro de 2024, o povo, enfim, hoje, amém, igreja? Hoje, o povo, da mesma maneira, tem se esquecido de tudo o que o Senhor tem operado na sua vida. As pessoas estão esquecendo que existe um Deus no céu, que a louvor fala, que a letra e o papel não pode escrever. Não dá para comparar, não dá para imaginar o teu poder. O povo tem se esquecido desse Deus, e tem buscado outros deuses, tem apresentado os seus corpos agora, não ao Deus vivo, ao Deus poderoso, mas a esse Deus que, segundo o entendimento lá de fora, dos incrédulos, tem se entregado lá fora à prostituição, a orgias, a vidas fora da presença do Senhor, se esquecendo que esse corpo, que somos nós, pertence ao Senhor. Aquele povo se esqueceu de tudo que o Senhor fez. E nesses tempos de hoje, a gente tem visto a mesma coisa acontecendo. O Senhor guardando, o Senhor sustentando, mas vira e mexe, o povo parece que se esquece do Senhor e começa agora a buscar outros deuses para saciar o desejo do seu corpo, do corpo que não é nosso, que é do Senhor. Eles vão se esquecendo disso. E eles começam agora a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Eles começam agora a perder a imagem e semelhança de nosso Senhor, porque assim Deus nos fez, a imagem e semelhança dEle. Mas quando nós pecamos, quando nós flagelamos o nosso corpo, a gente vai perdendo essa imagem e semelhança de Cristo Jesus. Olha o que, louvado seja o nome do Senhor, em 2 de Coríntios, capítulo de número 6, aleluia. Capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14. A palavra que vai dizer sobre um jugo desigual. Porque é dessa maneira que o povo tem se colocado nesses tempos de hoje. É dessa maneira que o povo tem se colocado nesses tempos de hoje, num jugo desigual. Vivendo dentro da igreja, mas também muitas das vezes querendo viver o mundo lá fora. O irmão Juan, na ministração dele, ele falou aqui que muitas das vezes as pessoas querem trazer agora o mundo para dentro das igrejas. E assim corrompendo esse corpo, não somente esse corpo que somos nós, a igreja, mas principalmente o nosso corpo que pertence ao Senhor. E aqui vai dizer assim, em 2 de Coríntios, a partir do 14, vai dizer assim, ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel? Há um relacionamento nesses tempos de hoje, há um desejo desenfreado, muitas das vezes, e muitos daqueles que estão dentro da casa do Senhor, que se dizem servos do Senhor, se entrelaçando, se envolvendo com as coisas lá de fora do mundo. Irmãos, nós somos santos, nós somos cortados e separados. Nós aprendemos isso aqui na outra semana. Nós pertencemos a um Deus, nós pertencemos ao Senhor, que formou a cada um de nós, que soprou em nós o fôlego de vida, que tem colocado a cada um de nós de pé, a cada dia, louvado seja o nome do Senhor. Esse corpo que está aí em você hoje, pertence a um dono, e esse dono é Cristo. Ele está dizendo para cada um de nós, para que não venha se prender em um jugo desigual com os infiéis. Porque não há sociedade com a justiça e a injustiça, e não há comunhão com a luz e as trevas. Não há comunhão, irmãos, com a luz e as trevas. A palavra diz que onde a luz está, as trevas, ela tem que bater em retirada. Mas muitas das vezes as pessoas se dizem ser luz, mas estão ali misturadas com as trevas. A treva, ela não sai quando vê a luz. Ela não sai, porque a luz ela não está brilhando tanto, por isso que ela fica ali muitas das vezes junto. Mas a palavra diz que quando a luz chega, as trevas, ela tem que bater em retirada. Por isso ele está dizendo, não tem que ter comunhão nenhuma entre vocês, não. E vai dizer no 15, que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aqui no 16, ele vai dizer, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Você é povo de Deus, você tem uma pátria preparada para você, você tem um lugar. Aqui é tão somente uma passagem, mas o período pelo qual nós passamos aqui por esse lugar é em santidade, é guardando o nosso corpo, não é mutilando o nosso corpo, fazendo a nossa vontade. Sabemos sim que é um combate da carne contra o espírito, contra o nosso corpo contra o espírito, e do espírito contra a carne, é um se opondo ao outro, mas aquele pelo qual nós mais alimentarmos, é esse que vai prevalecer. Se nós alimentarmos o desejo da nossa carne, o nosso corpo, tão somente ele vai dominar sobre nós. Ele vai ditar as regras. Ele vai dizer o que eu posso fazer com o meu corpo. Ele vai dizer, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu posso agir dessa maneira, eu posso agir desse jeito. Agora, quando nós damos ênfase, quando a gente coloca em primeiro lugar o Espírito em nós, que o Senhor coloca em nós, o Espírito Santo, quando a gente alimenta cada dia mais e mais o nosso Espírito, aí sim, Ele que vai determinar a nossa direção, Ele que vai determinar de que maneira eu vou me portar quando eu estiver lá fora no mundo, uma vez que nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus, com a presença do Espírito do Senhor em nós. Ele vai dizer para mim e para você, de que maneira agora nós devemos colocar a nossa vida lá fora. Romanos diz que em sacrifício vivo, santo e agradável a nosso Deus, que é o nosso culto racional. E assim a gente vai prevalecer a cada dia, quando nós alimentamos o nosso espírito. Por isso que o Senhor, Ele quer fazer morada dentro de cada um de nós. Eu fico vendo esses programas de Discovery, que às vezes mostra paisagens, cada uma das paisagens mais bonita, uma mais linda que a outra, mais bonita que a outra. Cada lugar que dá vontade de você pegar as crianças, pegar Nandinho e morar lá, porque o lugar é bonito, o lugar é tudo verde, é um lugar maravilhoso de estar, de morar. O nosso Deus, Ele criou todas as coisas,
Ele poderia separar um lugar desse maravilhoso que Ele criou, aqui na terra. Ele podia separar um lugar desse e fazer ali a sua morada. Ele preparar um lugar ali e falar, não, eu vou morar aqui, eu que fiz, eu vou fazer essa morada para mim aqui. Não é verdade, Delfim? Mas Ele escolheu morar dentro de cada um de nós. É aí dentro, minha irmã, que Ele quer morar. É no seu coração, é no coração de cada um de nós, porque Ele nos fez templo, Ele nos fez morada do Teu Espírito Santo. Ele poderia morar em qualquer outro lugar, mas o desejo dele é morar aí dentro de cada um de nós, dos jovens que estão aqui nesse momento. É aí também, jovem, que Ele quer morar, dentro do seu coração, fazer do seu corpo um corpo santo, um corpo puro, agradável a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É aí que Ele quer fazer a sua morada, é aí que Ele quer fazer. Hoje eu estava em casa, antes de nós virmos para cá, eu já botei a minha roupa, fiquei lá sentado com as crianças, com João e Nicolas. Aí o Nicolas me perguntou, papai, o que é hóspede? Falei, o que é hóspede? Eu falei, Jeová, hóspede, como é que eu vou falar? Deixa eu pensar aqui. Eu falei, lembrei. Eu falei, não tem o irmão de Djalma, o pastor de Djalma, lá de Serra, do Espírito Santo? Ele, aquele homem que veio aqui, eu falei, ele não ficou um dia aqui na nossa casa, ele não dormiu aqui? Falou, dormiu, isso, ele dormiu aqui. Então, naquele dia, ele era o nosso hóspede, porque ele estava dentro da nossa casa, agora de tarde, conversando com ele. Nandinha estava se preparando para vir, ele era o nosso hóspede. Entendi, papai, entendi. Não tem quando a gente vai na casa do pastor Hélio também, que a gente fica na praia, na casa dele lá, a gente lá, quando a gente vai lá, a gente é hóspede dele, que a gente está morando dentro da casa dele. Quem quer nessa noite deixar que esse hóspede, ele toma conta do seu coração, que é Cristo Jesus? Por isso ele vai dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor, eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo para você nessa noite, eis que eu estou à porta e bato. E o detalhe, essa chave, eu já disse uma vez isso aqui, vou repetir novamente, a chave, Jota, está na sua mão, está na minha mão, está na mão de cada um de nós. O poder de abrir ou não essa porta de entrada do nosso coração para o Senhor, ela está no nosso controle, a gente que tem o poder de abrir ou não abrir a porta para o Senhor. É a gente que está com a chave na mão, assim como nós temos a chave da nossa casa. Quando alguém bate lá, que você vai lá, olha, não pode entrar, você vai lá e abre, ou então você olha, não, esse eu não quero que entre, não, deixa aí fora. É você que está com a chave, e a chave do teu coração pertence, está contigo. É você que vai abrir para que o Senhor, Ele entre, para que Ele venha e fazer morada dentro do seu coração, dentro do teu ser, dentro desse templo que somos nós, dessa morada do Espírito Santo de Deus. E Ele vai continuar dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, e abrir a porta, note que Ele está batendo na porta, Ele está batendo, mas é necessário que a gente ouça a palavra do Senhor, e que a gente venha a abrir para a porta, para que Ele possa entrar. O texto vai dizer assim, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo, louvado seja o nome do Senhor. A decisão, irmãos, é nossa, é sua, é minha, porque o Senhor, Ele deixou o livre-arbítrio a cada um de nós. A decisão cabe a cada um de nós. A palavra fala que Deus é um Deus manso, humilde de coração, Ele não arromba o coração de ninguém, Ele tão somente bate, e uma vez que Ele bate, é como se Ele estivesse dizendo, ei, deixa eu entrar, porque eu sei a dificuldade pela qual você está passando, eu sei a dor pela qual você está sentindo nesse momento, eu sei qual é a necessidade que você está precisando nessa hora, eu sei daquilo pelo qual você precisa. Então eu estou aqui fora, eu estou batendo, eu quero entrar.
Mas a decisão não é minha, a decisão não é do pastor da igreja, a decisão não é dos obreiros, dos diáconos, não, a decisão é sua, de você abrir essa porta ou não abrir essa porta para o Senhor. A decisão é de cada um de nós. Ele quer entrar, uma vez que ele entra, a palavra diz que ele vai ceiar contigo e você com ele. Olha que maravilha, olha que maravilha, você hospedar dentro de você essa presença maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que é a presença, nada se compara a nós estarmos na presença do Senhor, porque quando nós estamos na presença do Senhor, Ele vai direcionando as áreas da nossa vida, Ele vai tomando conta, Ele vai dizendo para cada um de nós, não, aqui você pode prosseguir, aqui você faz isso, não pode fazer, não, aqui você não faz, não deixa isso quieto, deixa para lá, não, pula, passa para outra, vamos para outra, não, aqui você, e Ele vai direcionando a nossa vida, as saídas da nossa vida, porque Ele sabe, a palavra diz que o nosso coração é falho, ele é enganoso, porque há caminhos que a palavra diz que para o homem parece ser perfeito, mas o final dele pode ser morte. Por isso que ele pede, filho, dá-me o teu coração. Ele diz, eu estou batendo, deixa eu entrar, porque eu tenho poder, eu sei resolver, eu sei da dor, eu sei da luta, eu sei da dificuldade, eu tenho um remédio necessário, não é para amenizar, não é para camuflar, mas para sarar a tua dor, louvado seja o nome do Senhor. Não é um paliativo que Ele vai fazer em nós, porque Ele é o Deus que torna nova todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. E quando Ele entra, quando Ele faz morada, Ele começa a operar, Ele começa a agir na nossa vida. Não deixe que as situações desse mundo, as contendas, a divisão, a busca por coisas dessa terra, coisas desse mundo, venha tão somente fazer com que você venha fechar o seu coração, venha fechar essa morada, para que a presença do Espírito não entre no seu coração. Deixa o Senhor agir, deixa Ele, porque Ele tem poder de tornar nova todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E Mateus vai dizer sobre casa vazia, e é importante a gente falar. O texto vai dizer assim, Mateus 12, a partir do 43, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. O que é isso? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós decidimos no nosso coração servir ao Senhor, entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor, quando nós nos batizamos, descemos aquelas águas ali, o Senhor, Ele começa agora a entrar em cada um de nós, em nosso coração, e todas aquelas brechas que nós dávamos outrora para Satanás, para que ele entrasse, e uma vez que ele entrando, ele começasse a fazer coisas em nós que não são de acordo com a palavra do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o nosso Senhor, Ele entra dentro de cada um de nós, dessa morada que somos cada um de nós, e Ele começa a tapar, a fechar essas brechas, essas rachaduras, que outrora, no pecado ainda, nós vivíamos. Ele agora, uma vez que Ele entra, uma vez que nós decidimos no nosso coração entregar ao Senhor, descemos as águas, nos batizamos, entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele começa a tapar todas essas brechas, a ponto de o inimigo chegar diante de cada um de nós, porque ele tenta cada um de nós.
Não pensa que o fato de você entrar, você decidiu no seu coração, você agora se batizou, você agora está na casa do Senhor, que o inimigo agora, ele vai, é pior ainda. Aí mesmo é que ele vem com fúria, mas quando ele vem, ele bate numa porta pela qual ele estava acostumado a entrar, uma porta de pecado que ele estava acostumado a entrar, mas agora aquela porta foi lacrada, fechada pelo Senhor, aleluia. Ele vai do outro lado, ele tenta entrar do outro lado de cá, quando ele chega ele bate também, ele não consegue entrar, porque agora a presença do Senhor é que está dentro de cada um de nós, e aonde ele entrava outrora, ele não consegue mais. Assim Deus faz na nossa vida. Mas durante a caminhada, a gente caminhando na presença do Senhor, a gente vai caminhando, e muitas das vezes acontece disso, a gente vai, como foi dito, se esquecendo de tudo que o Senhor fez. A gente muitas das vezes, se deixar, as pessoas vão deixando o nada a ver entrar na nossa vida. As pessoas vão deixando entrar o não é bem assim. As pessoas vão se afastando dessa presença do Senhor, quando a palavra fala para a gente nos achegar mais ao Senhor, que assim Ele vai se achegar mais a cada um de nós. Mas quando nós vamos nos afastando da presença do Senhor, quando a leitura ela já não tem mais muita importância para cada um de nós, as coisas que são de cima, que são do alto, cultos, enfim, evangelismo, essas coisas todas, né, que são do Senhor, quando a gente deixa essas coisas de lado, a gente vai novamente abrindo, mas aquelas brechinhas vão começando a abrir de novo. Quando a oração, ela já não faz mais parte da nossa vida, essas brechas, elas vão se abrindo em nós. E agora essa presença que é santa, porque a palavra diz que Deus não habita em templo sujo. Ele não habita em templo sujo. Essa presença que era santa, que é santa, ela estava ali fazendo morada, mas a gente permitindo que essas coisas vão entrando, uma vez que a palavra diz que Ele não habita em templos sujos, a presença do Senhor, ela vai saindo e acontece o que nós lemos aqui na palavra. Ela acontece o que nós lemos aqui na palavra. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, porque ele foi expulso de lá quando você decidiu pelo Senhor. O Senhor, Ele pegou e expulsou, fala, eis agora o meu filho amado, eis aqui agora o meu filho amado. O Senhor agora Ele torna nova, Ele coloca uma nova vestimenta com o Senhor, com cada um de nós. É como aquele filho pródigo que sai de casa, começa a gastar com todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, em prostituição, em bebida, em coisas que não se agradavam, que não agradam ao Senhor, mas agora a palavra diz que ele perde tudo, ele cai em si, ele lembra da casa do pai, ele diz, na casa do meu pai até os empregados têm fartura, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para lá. E chegando lá, os irmãos conhecem a passagem, o Senhor, Ele começa logo colocando anel no dedo, vestes novas, sandália nos pés, é porque o Senhor vai e faz uma festa, porque o filho estava perdido e foi encontrado. É assim quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas quando agimos contrário a isso, as coisas do mundo, elas vão entrando sorrateiramente dentro de cada um de nós. Essa presença santa, essa presença pura, que é do Espírito Santo de Deus, ela vai saindo de nós, e vai dizer assim, então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha, desocupada, varrida e adornada, então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali, e são os últimos dias, os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. A casa estava toda preparadinha, tudo lacrado, tudo fechadinho, mas agora abriram aquelas brechas de novo. Satanás, ele volta, ele vinha, batia na porta, não entrava, ia na outra porta, não entrava, mas agora ele lembra, ele volta de novo, não, vou lá ver como é que está. Chegando lá, ele acha uma aberturazinha, e quando entra, ele vê tudo limpo, tudo varrido, adornado. Eu já sei o que eu vou fazer, vou lá e chamar meus colegas. A palavra diz que chama 7,
piores ainda, tornando o estado daquele homem pior do que o primeiro. É um perigo, é um risco a gente se afastar da presença do Senhor. Jeremias vai dizer que é um crime, na King James diz, é um crime, quando a gente se afasta da presença do Senhor. Quando a gente deixa de lado tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que viveu, tudo aquilo que experimentou, como aquele povo lá atrás do deserto, que viveu maravilhas com o Senhor. A palavra diz que à noite tinha uma coluna de fogo que aquecia aquele povo. Durante o dia uma nuvem o cobria, livrando daquele calor, daquela quentura. Tudo isso eles esqueceram. Eles esqueceram disso e adoraram tão somente a um bezerro de ouro. Assim tem sido a essa geração, a esse povo, se esquecendo daquilo pelo qual o Senhor, Ele tem operado na sua vida. Se esquecendo daquilo pelo qual o Senhor, Ele tem operado. Não permita que essas brechas, elas venham novamente tomar o seu coração. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado por um preço de sangue. Não sangue de animais, de touro, de bode, não. Mas o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele comprou a cada um de nós. Então a vida pela qual nós devemos viver agora, não é mais como outrora, a vida de outrora. Uma vida de pecado, uma vida sem compromisso. Uma vida sem a presença do Senhor, não. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então é essa presença que tem que habitar dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É dessa maneira o nosso caminhar, é dessa maneira agora que nós devemos prosseguir no nosso caminho, até esperar o momento de esse mesmo corpo, ele ser transformado pelo Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu me lembro de Davi, quando ele peca com Betseba, a esposa de um dos seus soldados. Davi estava ocioso naquele dia, olhando do alto, e ele vê ali aquela mulher se banhando, ele traz até ele, e ele então, ele peca contra o Senhor que já havia colocado ali e ungido a ele como rei. É como se Davi agora, quando ele age dessa maneira, é como se ele abrisse mais uma porta para que Satanás ele entrasse na sua vida, adulterando com Betseba. Aquilo que estava lacrado, aquilo que estava fechado, ele agora permite que o pecado, ele entra de novo, Satanás ele entra de novo, dentro do seu ser. Ele permite novamente que ele entre e faça a bagunça pela qual houve na vida daquele homem. Mas eu glorifico o nome do Senhor, quando a gente lê no Salmo de número 51, aleluia. Glória a Deus. Quando no Salmo de número 1, quando Davi, o subtítulo diz que Davi confessa o seu pecado. O profeta chegou diante dele e colocou aquela situação da cordeirinha. O homem só tinha uma cordeirinha, e o outro que tinha muito foi lá e pegou e roubou. Ele se ira naquele momento. Ele deve morrer, ele deve pagar, e tantas vezes, aquelas coisas todas. E o profeta diz: esse homem é você, Davi. Às vezes é necessário a gente ouvir uma palavra dura, para que a gente venha se colocar na presença do Senhor novamente, para que a gente venha rever aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos errando. Eu já falei essa situação aqui uma vez e vou falar de novo. Certa vez, ainda lá em Magé, como obreiro lá em Magé ainda, isso no começo da minha caminhada, certo dia eu tive a oportunidade de estar ali ministrando a palavra, pregando a palavra, e assim foi, eu preguei aquela coisa toda, e pregando você vai falando, vai incentivando as pessoas a ler, a orar, aquela coisa toda, durante a ministração da palavra. E chegando em casa, na hora de deitar, de dormir, eu já falei isso aqui, mas vale a pena a gente falar novamente. A minha esposa perguntou a mim: viu o que você falou lá? Falei: vi. O que foi? Já fica logo, se desortar o operador, né? Já fica logo. Falei: o que foi? O que eu falei? Falei alguma coisa errada? Não, falou certo.
Você falou lá, encorajando as pessoas para orar, aquela coisa toda. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu não estou vendo você fazer isso. Olha. Eu não estou vendo você agir dessa maneira. Aquilo foi um jab forte no meu queixo. Mas é necessário para cada um de nós. Porque senão o comodismo ele entra na nossa vida. A gente vai se acostumando com a nossa vida, o nosso dia a dia, com nossos afazeres, e vai se esquecendo das coisas que são do alto do Senhor. Porque uma coisa, irmãos, é a gente falar, outra coisa é a gente viver. A palavra fala para a gente não ser tão somente ouvinte da palavra, mas praticante dela. Davi foi confrontado por aquele profeta naquela hora. Ele disse: esse homem, Davi, é você. Você que fez isso. E olha só o que ele faz no versículo de número 51. Ele vai dizer assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, e no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele vai dizer aqui no 10 agora: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Louvado seja o nome do Senhor. Davi sabia que ele podia ficar sem o reino dele, sem a coroa na sua cabeça, ele podia ficar sem tudo isso, sem os soldados, sem as mulheres que tinha, mas ele sabia que sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele não poderia mais viver. É a presença do Espírito Santo de Deus. Ele clama ao Senhor: não lances fora a tua presença, não tires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele já havia vivido experiência com a presença do Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Por isso ele clama ao Senhor. Tem outro salmo que diz que ele clama a ponto da garganta secar. Ele clama para que não retirasse a presença do Espírito Santo de Deus de dentro do teu ser. É dessa maneira, irmãos, que nós também devemos andar a cada dia. É dessa maneira que devemos nos portar também a cada dia, clamando pela presença do Espírito Santo de Deus, não se deixando ser influenciado, não se deixando ser levado por ventos de doutrina lá de fora, se entrelaçando com um jugo desigual, com os infiéis lá fora. Não. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós fomos formados, nós temos um Deus que tem guardado a cada um de nós, e Ele é o dono desse templo, dessa morada que somos nós, que é cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que é o dono. O corpo não pertence a você, não pertence a mim, pertence ao Senhor. Então é em santidade que nós devemos caminhar. É na presença do Senhor que nós devemos a cada dia estar para viver uma vida reta diante do Senhor. Não se envolvendo com o mundo, não se entrelaçando com as coisas lá de fora, não. Ah, mas eu tenho. Sim, você tem o seu trabalho, eu também tenho o meu. Estou lá há 32 anos para a honra e glória do Senhor. Eu tenho o meu também. Você tem o seu. Ah, mas eu tenho a minha casa. Eu também tenho a minha casa. Eu tenho que cuidar da minha casa. A minha esposa tem que cuidar da casa, dos filhos. Tudo isso vai continuar.
Mas o que não pode é fazer com que essas coisas diárias, cotidianas, venham roubar de nós esse desejo, essa presença, pelo Espírito Santo de Deus, por essa presença dentro de cada um de nós. Eu sou o templo, sim, do Espírito Santo de Deus, eu sou morada, e com esse templo, com essa morada, eu vou sair de manhã para o meu trabalho. E com esse templo, com essa morada, aquelas que são irmãs, que são mulheres, que estão dentro da sua casa, eu vou cuidar da minha casa, dos meus filhos, eu vou para os jovens, eu vou para a minha faculdade, eu vou para a minha escola, mas eu sou templo, sabendo disso, que você é templo, que você é morada do Espírito Santo de Deus. Então não é de qualquer maneira que nós vamos estar lá fora, não é fazendo aquilo que o mundo está fazendo, vamos todo mundo para lá, e não, você serve a um Deus. Você tem um dono, você e eu, nós temos um dono, e esse dono é Cristo Jesus. Então não é seguindo o rumo do mundo, não, mas fazendo aquela conversão, como nós já falamos aqui, voltando. Está todo mundo indo para lá? Não, eu vou para cá. Todo mundo está seguindo um caminho largo, espaçoso? Não, eu não quero esse caminho, eu quero o caminho estreito, apertado, porque eu sei que é Ele que vai me levar até Cristo Jesus. Eu sei que é esse caminho que vai me conduzir até Cristo Jesus. Eu não posso me deixar ir no oba-oba, seguindo o mundo lá fora, eu não posso. Como eu disse, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou cuidar, eu vou fazer, mas o meu alvo, o meu foco é Cristo Jesus. O meu alvo é Cristo, é para Ele que eu vou olhar, é para Ele que eu vou me apresentar, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É para Ele, é para Cristo, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem cuidado de cada um de nós. Nós não pertencemos a esse lugar. Há um lugar, uma morada para cada um de nós. Efésios vai dizer assim, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quem é da família de Deus aqui, diga amém. Amém? Você é da família de Deus? Você tem uma família, e nós somos da família de Deus, é lá o nosso lugar. Nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, todo corpo, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. O corpo bem ajustado, ele vai crescendo, o edifício bem ajustado, ele vai crescendo. É assim que nós devemos estar, porque nós temos uma família, nós somos da família de Cristo. É lá que nós vamos estar juntos, é lá naquela praça que Apocalipse fala que nós vamos estar. Tem noção daquilo pelo qual os homens hoje se degladiam aqui, brigam, eles fazem aquela coisa toda. Houve aquele período lá de Serra Pelada, aqueles homens tudo brigando por ouro, aquela coisa toda. Lá nós vamos andar em cima. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor Ricardo diz, lá o ouro vai ser pavimento da rua. Tem noção, irmãos, de uma situação dessa, de uma coisa dessa? Aqui os homens brigam. Eu, quando era ímpio ainda, eu queria tanto cordão de ouro, aquela coisa toda, eu me esforçava para comprar um cordão de ouro, para ficar aquele negócio bonito no pescoço. Pode comprar, não tem problema não, mas eu falo assim, eu ainda ímpio, eu ficava aquela coisa toda, mas lá não, lá vai ser pavimento, nós vamos andar. O gio, a palavra fala que vai ser de cristal. Então vale a pena, irmãos, vale a pena apresentar esse corpo nosso, como diz Romano, mais uma vez eu vou dizer, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vale a pena, vai valer a pena permanecer dessa maneira. Vale a pena você se cuidar, você saber que dentro de você mora a presença de um Deus imenso, de um Deus que a palavra fala que os oceanos cabem na palma da sua mão. Olha o tamanho desse Deus, olha a grandiosidade desse Deus, e detalhe, Ele está aí dentro de você.
Um Deus que é tão grande, um Deus tremendo, um Deus que está acima de tudo, acima de todos. Ao mesmo tempo, Ele está dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aí. Então cabe a nós agora, a gente controlar o nosso corpo, a nossa vida. Aquilo pelo qual a gente anda fazendo nesses tempos de hoje, nesse dia de hoje, dia tanto de 2024. Nesses tempos de hoje, vale a pena a gente controlar, a gente se cuidar para poder estar diante do Senhor. 1 Tessalonicenses vai dizer assim, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Não é viver como o mundo lá fora, que não conhece a Deus, e pega esse templo que somos nós, pega o corpo, que não pertence a Ele, mas pertence ao Senhor, e fazem aquilo pelo qual acham que é certo. Cada loucura que até falar é complicado, se esquecendo que é do Senhor esse templo, se esquecendo que é do Senhor esse corpo, cada um de nós. Eles se esquecem disso. Por isso, como eu disse, vale a pena controlar, cuidar daquilo pelo qual o Senhor, Ele emprestou a cada um de nós. Ele deixou por um período com cada um de nós. Eu lembro quando eu era mais novo. Hoje em dia as embalagens de bebida, de refrigerantes, as coisas são tudo descartáveis. Você pega e joga fora. Quer a garrafa de plástico, você pega e joga fora. Mas antigamente não, você, aquela vasilha, aquele casco que falava antigamente, ele era retornável. Você comprava o líquido, daqui a pouco você levava, depois devolvia de novo o casco de novo. Esse corpo que você está vivendo aqui agora, mais uma vez eu digo, ele tem um dono, e você vai devolver a esse dono, esse corpo, que sou eu, que é você. Você vai devolver a Ele. Você vai devolver a Ele. Mas de que maneira você vai devolver a Ele? De que maneira você vai se colocar diante do Senhor? As pessoas pegam no seu corpo, faz o que quer no seu corpo, pinta daqui, pinta dali, aquela coisa toda, faz isso, faz aquilo. E às vezes até pessoas que estão dentro da igreja, que já conhecem a palavra, aí quer escrever Jesus no passo, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Você vai ter que apresentar a Ele. Certa vez eu lembro de uma visita, estava com o diácono Amauri, uma moça que se dizia da igreja, era da igreja, mas por uma decepção amorosa que houve, ela fez uma tatuagem já dentro da igreja. Ela fez uma tatuagem grandona no seu braço. Porque eu fiquei chateado, que aconteceu isso, aquilo. Aí eu fiz a tatuagem no meu braço, aí fez a tatuagem. Aí eu lembro a Mauri na época, a Mauri perguntou para ela assim mesmo: está vendo essa casa onde nós estamos aqui? Essa casa pertence, é de fulana, né? De fulana. Olha como é que ela está. E a menina tinha feito a casa há pouco tempo, aquela textura bonita, tudo pintadinho, tudo bonitinho, tudo preparado, a casa era dela. Ele dando exemplo para a colega da moça que estava ali. Olha, está vendo a cara, tudo pintadinho, tudo alinhadinho. Se eu pegar aqui agora um colorjete preto e vir aqui nessa parede assim, branca, agora eu vou falar com a dona, você que é dona da casa, se eu pegar esse colorjete, escrever aqui e sair rabiscando tudo, você que é dona da casa, você vai gostar? Ela, claro que não. Assim é o Senhor também com você, fulano. Esse corpo aí não é seu, ele pertence ao Senhor. A menina ficou toda, agora já não tinha como tirar mais. Mas quando não tem um conhecimento, as pessoas vão vivendo dessa maneira, sabendo que nós vamos apresentar o nosso corpo ao Senhor. Então, mais uma vez eu digo, vale a pena permanecer na presença do Senhor. Vale a pena permanecer fazendo a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável
a cada um de nós. É boa, é perfeita e que é agradável a cada um de nós. Grupo de louvor, faz favor, pode chegar aqui em cima. Vale a pena a gente permanecer dessa maneira, a gente guardar o nosso corpo, esse templo que somos cada um de nós, fazer com que essa presença maravilhosa, que é a presença do Senhor, ela venha a habitar dentro de cada um de nós, ela venha fazer morada a cada dia dentro de cada um de nós. Porque sabe por quê? Olha o que vai dizer em 2 de Pedro, a partir do versículo de número 9. Vai dizer assim, ó: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Nós somos povo de Deus, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, para anunciar a palavra do Senhor lá fora. Nós somos cartas vivas, que devem ser lidas lá fora, por pessoas, pelo nosso testemunho, pela nossa vida, apresentando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. É dessa maneira, irmãos, é dessa maneira. Não pertence a mim, não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. Então eu vou lutar, vou me esforçar, fazer de tudo para eu apresentar a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável, porque eu sei que vai valer a pena eu permanecer dessa maneira, eu agir dessa maneira, eu viver em santidade diante do nosso Senhor, eu viver guardando a minha vida, esperando com ardente expectativa pela volta do Senhor, o momento que Ele há de transformar o nosso corpo mortal, um momento que Ele há de transformar esse corpo que é corruptível em um corpo incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. Esse corpo que é falho num corpo santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso ainda há uma caminhada para cada um de nós, ainda há um percurso que nós devemos caminhar, ainda há um período, nós não sabemos quando. Quando nós falamos na semana passada, não estive aqui, aonde o pai da minha esposa, ele veio a falecer, os irmãos já sabem, sábado, 1h da tarde mais ou menos, 1h30 mais ou menos, eu passei por ele, falei com ele, brinquei com ele ali. A gente estava numa loja de bicicleta, tranquilo, de manhã no domingo, lá estava ele, sentado no sofá da sua casa, a televisão ainda ligada, sentado, sem vida, devia estar assistindo a televisão, infartou ou coisa semelhante, ficou ali, sentado. Chegou, o filho chegou, foi lá, chamou a ambulância, aquelas coisas todas. Num dia antes, eu estava com ele, conversando, falando, brincando. No outro dia, estava lá. A gente não sabe, irmãos, o nosso dia de amanhã. E a santificação do nosso corpo não é para quando nós chegarmos diante do Senhor, não, é hoje, é agora, não foi ontem, não é amanhã, é hoje, porque a gente não sabe o dia do amanhã. Então, é se apresentando diante do Senhor, porque o texto disse: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito,
os quais pertencem a Deus. Tanto o Espírito que habita em nós, como essa matéria, esse corpo, tudo pertence ao Senhor. Então nós vamos entregar a Ele, nós vamos apresentar a Ele, ao nosso Deus, em sacrifício. Mais uma vez eu digo e vale a pena falar, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, por essa palavra, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que a gente venha guardar essa palavra no nosso coração, sabendo que o nosso Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluia.